Olá. Hoje a nossa exploração vai para um lugar que, olha, fascina e ao mesmo tempo assusta. Marte. Aham. Essa ideia de botar o pé lá no planeta vermelho, quem sabe até, construir uma nova casa para a humanidade. Parece coisa de filme, mas está ficando cada vez mais real nos planos das agências e até das empresas. Sim, é uma ambição crescente. Só que essa ambição toda vem com um pacote de obstáculos assim gigantescos. E a nossa ideia aqui hoje é justamente mergulhar fundo nessas barreiras, o que separa esse sonho da realidade de Marte. Desde a engenharia pura até as questões humanas, éticas. Exato. Ok, vamos então desempacotar essa ideia de viver em Marte. E é impressionante pensar no salto que a gente deu, se a gente lembrar que o Gagarin fez o primeiro voo orbital há, pouco mais de 60 anos. Verdade. Em condições que hoje a gente acharia, quase precárias. E agora a gente está falando de colônias permanentes em outro planeta. A escala da ambição é outra coisa. Totalmente. O pessoal fala muito do programa Artemis na Lua como esse passo intermediário, um treino antes do desafio maior que é Marte. Faz sentido. E a nossa análise aqui vai tentar ir além daquela imagem mais romântica, sabe? Focar nos desafios práticos mesmo, biológicos, sociais, até filosóficos, que essa empreitada significa. É algo assim muito, mas muito mais complexo que ir para a Lua. Com certeza. E o primeiro problemão, a primeira barreira, é simplesmente chegar lá e sobreviver, Como é que se encara uma viagem dessas? A gente está falando de uns 7 meses, mais ou menos, trancado numa nave. Isso já é um recorde de tempo no espaço profundo, fora da proteção do nosso campo magnético. Exato. E a radiação cósmica ali é constante e cumulativa. E sempre tem aquele risco, Uma falha técnica, longe de qualquer ajuda rápida. Olha, essa questão da radiação é crítica. No espaço, entre os planetas, os astronautas recebem doses muito, muito maiores do que aqui na Terra ou mesmo em órbita baixa. E quais os riscos disso? Aumenta risco de câncer, danos no sistema nervoso, doenças degenerativas. E a gente ainda não tem, uma solução 100% para a blindagem que seja leve o bastante para a nave. É um dos maiores desafios de engenharia e médicos. Imagino. E além disso, a viagem em si é psicologicamente muito desgastante. O confinamento, a monotonia, a distância da Terra, tudo isso tem um preço mental, sabe? E aí, quando finalmente chega, o cenário não é nada amigável, Você descreveu Marte como um deserto gelado. O que isso quer dizer na prática para uma pessoa? Quer dizer, um ambiente que é ativamente hostil para a vida como a nossa. As temperaturas podem variar, dezenas de graus num dia só. Pode chegar perto de 0 grau num dia bom de verão no Equador. E despencar para menos 150 graus Celsius negativos nos polos ou à noite. Mas o mais perigoso e imediato é a atmosfera. A atmosfera fina. Finíssima. Quase toda de dióxido de carbono e com menos de 1% da pressão que a gente tem aqui ao nível do mar. Na prática, isso significa 2 coisas terríveis. Primeiro, óbvio, não tem oxigênio para respirar. Certo. Segundo, a pressão é tão baixa que sem um traje pressurizado, os líquidos do nosso corpo, o sangue, a água nos tecidos, começariam a ferver, mesmo com a temperatura baixa. Nossa, que imagem. Ferver. É uma morte rápida e horrível. Por isso, a necessidade absoluta de trajes e habitats pressurizados. Entendi. E você mencionou também que não tem um campo magnético global forte como o da Terra. Qual a consequência disso lá na superfície, além da radiação da viagem? Essa falta de campo magnético e de uma atmosfera mais densa deixa a superfície de Marte muito exposta. Não só à radiação cósmica que vem da galáxia, mas também aos eventos do Sol, como as erupções solares, os solar flares. Que aqui na Terra a gente está mais protegido. Muito mais protegidos. Lá em Marte, uma tempestade solar forte poderia jogar doses letais de radiação na superfície em questão de horas. Isso exige sistema de alerta rápido e abrigos, talvez subterrâneos,
bem blindados, para onde a equipe possa correr. Qualquer atividade fora teria que parar na hora. Exatamente. Na hora, interromper tudo e correr para o abrigo. E a logística da viagem e do suporte? Falamos dos 7 meses para ir, mas tem a questão das janelas de lançamento, né? Não é só pegar aí a qualquer hora. Sim, sim. As janelas de lançamento para Marte acontecem a cada 2 anos e tem uma duração de cerca de 7 semanas. Ou seja, se você perdeu a janela de lançamento, você fica em casa por 2 anos. Não mesmo. Por causa das órbitas da Terra e de Marte, a posição ideal para lançar uma missão para gastar menos combustível e tempo só acontece a cada 26 meses, mais ou menos. Quase 2 anos e meio de espera entre as janelas. Isso, o que significa que se algo der muito, muito errado lá em Marte, não dá para mandar um resgate correndo. A ajuda pode estar a mais de 2 anos de distância. Até o retorno programado da tripulação depende dessas janelas. Isso cria um isolamento numa necessidade de autossuficiência muito maior do que qualquer coisa que a gente já viu. E a comunicação com aquele atraso todo. Fico imaginando o controle da missão tentando ajudar numa emergência com 20 minutos de delay em cada mensagem. Pois é. O atraso varia de 4 a 24 minutos, dependendo de onde os planetas estão. Interação em tempo real? Impossível. Não dá para pilotar um robozinho de lá como se fosse um drone aqui. Exato. E numa emergência séria, médica ou técnica, a equipe em Marte está basicamente sozinha. As decisões têm que ser tomadas lá na hora, com base no que eles sabem, no treinamento, sem poder consultar um especialista na Terra em tempo real. Isso exige um nível de autonomia, de capacidade de resolver problema ali na equipe local sem precedentes. Ok. Superamos a viagem. Chegamos, temos os abrigos pressurizados, protegidos. Mas como viver ali no dia a dia? Como conseguir o básico? Água, oxigênio, comida, energia. Aí entram outros desafios gigantescos. A água parece que tem bastante, principalmente como gelo no subsolo e nas calotas polares. Uhum. Mas achar e tirar essa água em grande quantidade é complicado. Precisa de equipamento para procurar, tipo radar, que penetra o solo, ou métodos sísmicos. Tecnologia que a gente usa aqui para achar petróleo, água. Isso, adaptada para achar gelo lá. E depois tem que perfurar, escavar esse gelo que vai estar misturado com a poeira marciana, um regolito, e derreter. Tudo isso gasta muita energia e precisa de equipamento que funcione naquele frio extremo. E o oxigênio. Viria dessa água também. É uma das principais ideias. Fazer a eletrólise da água, H2O, separar o hidrogênio do oxigênio. O oxigênio é vital para respirar, claro, e também serve como oxidante para combustível de foguete, pensando na volta para casa. Entendi. Outra opção, que já foi até testada um pouquinho pelo rover Perseverance com o instrumento MOXIE, é tirar oxigênio direto da atmosfera de dióxido de carbono, o CO2. Mas para sustentar uma colônia, a escala de produção teria que ser milhares de vezes maior que aquele experimento. E a energia para fazer tudo isso funcionar. Painel solar parece óbvio, mas Marte está mais longe do Sol. Exatamente. A luz do Sol lá é bem mais fraca, tipo uns 40, 50% do que chega aqui. Isso já derruba a eficiência dos painéis e ainda tem as famosas tempestades de poeira de Marte. Ah, sim. Aquelas que podem cobrir o planeta todo. Podem durar semanas, meses até. E cobrir áreas enormes, bloqueando o sol e sujando os painéis. Aí a geração de energia cai mais ainda. Então, depender só de energia solar é muito arriscado. Teria que ter outra fonte, então. Provavelmente. Fontes nucleares compactas, como aqueles geradores RTG que os rovers usam, ou pequenos reatores de fissão, são vistos como essenciais para garantir energia firme, constante. Mas aí vem outros desafios. Segurança, transporte, aceitação pública. E a comida? O solo de lá não serve para plantar, né? Nem um pouco. O regolito marciano não tem matéria orgânica, não tem os nutrientes que as plantas daqui precisam. E pior, tem muito perclorato. Perclorato? São substâncias tóxicas para a gente, afetam a tireoide, precisariam ser removidas ou neutralizadas antes de usar o solo.
Então, a solução mais provável são estufas hidropônicas, aeropônicas, totalmente fechadas, controladas. As plantas crescem sem solo, com nutrientes na água. Alta tecnologia de novo. Muita tecnologia. Controle rigoroso de tudo, muita energia, muita água. Recursos que, como a gente viu, são super preciosos lá. Seria um ciclo muito, muito delicado para manter funcionando. Com tanto desafio só para criar um ambiente mínimo artificial, aí surge aquela ideia mais radical. A terraformação. Transformar Marte num planeta mais parecido com a Terra. Isso é viagem ou é possível? Terraformar Marte. Olha, é um conceito fascinante, mas hoje está mais para ficção científica ou para um futuro, assim, muito, muito distante. Entendo. A ideia básica seria engrossar a atmosfera e esquentar o planeta. Uma das propostas seria liberar o CO2 congelado nas calotas polares e no subsolo. Talvez usando espelhos gigantes em órbita para focar o Sol ou fábricas que soltassem gases de efeito estufa potentes. Só isso já parece uma engenharia em escala planetária. E a quantidade de energia para fazer isso é astronômica, muito além do que a gente consegue hoje. E mesmo que a gente conseguisse começar, levaria séculos, talvez milênios, para ter algum resultado que fizesse diferença. Séculos? Milênios? E isso só para deixar a atmosfera mais densa e o clima mais quente. Criar oxigênio para respirar, camada de ozônio, solo fértil, isso é ainda mais complicado e demorado. E o custo? Se desenvolver um foguete como a Starship já custa bilhões? Imagina mexer num planeta inteiro. Fora as questões éticas, né? De modificar um outro mundo de forma tão radical. Certo. Engenharia planetária fica para bem depois, então. Mas vamos supor que a gente consiga superar esses desafios técnicos mais imediatos para manter um grupinho vivo lá. E as pessoas? Como fica a dinâmica humana, social, numa colônia em Marte? Esse talvez seja o conjunto de desafios mais imprevisível e com maior potencial para dar errado. Pensa bem. Você pega um grupo de pessoas, provavelmente de culturas, línguas, formações diferentes, Sim. E coloca num lugar confinado, isolado, perigoso, a milhões de quilômetros de casa. Por anos, talvez para sempre. O estresse psicológico seria imenso. Solidão, saudade, a sensação de estar preso num lugar hostil, o perigo constante. Como é que você gerencia conflito num cenário desses? Uma briguinha boba que aqui na Terra a gente resolve saindo para esparecer, lá pode virar uma bola de neve num lugar fechado, onde todo mundo depende de todo mundo para sobreviver. Exatamente. Disputa por recurso que é limitado, diferença cultural sobre como trabalhar ou conviver, briga sobre qual a prioridade da missão, ou só é antipatia mesmo. Tudo isso pode ficar muito grave. E eventos mais sérios. Morte, doença. Como lidar com a morte de alguém da equipe, por acidente, por doença, seria um baque psicológico enorme. E tem a questão prática. O que fazer com o corpo? E um nascimento. É pouco provável no começo, mas a longo prazo. Como seria a adaptação à gravidade de Marte, que é só 38% da nossa? O desenvolvimento da criança? A identidade de ser um marciano? São muitas perguntas. E a liderança? Como manter o grupo unido, disciplinado? Você falou do risco de epidemias. Isso é assustador. Um resfriado comum aqui poderia ser devastador lá, né? Sem dúvida. Uma doença contagiosa poderia acabar com a missão inteira. A liderança teria que tomar decisões muito duras, tipo quarentenas super rigorosas, que poderiam gerar raiva, pânico. A confiança em quem comanda é vital, mas pode ser quebrada por erros, por achar que está sendo injusto, ou só pelo estresse mesmo. Rebelião, colapso psicológico. Não são cenários impossíveis numa situação tão extrema. E, de novo, a comunicação atrasada complica tudo para gerenciar a crise. Complica demais. A autonomia local é necessária, mas também é um risco. Isso me leva a pensar na governança. Que lei vale em Marte? A do país de origem do astronauta? Cria-se um código marciano? Quem decide? Ela seria criada? Imposta pela Terra? Desenvolvida pelos próprios colonos?
Como equilibrar direito individual com a necessidade do grupo para sobreviver? Como resolver briga ou crime? A gente estaria, na prática, criando uma sociedade nova do zero, nas condições mais difíceis que dá para imaginar. É um experimento social de altíssimo risco. E a coisa fica ainda mais complexa quando a gente pensa nos diferentes jogadores nesse tabuleiro, né? Não são só mais as agências espaciais dos governos. A iniciativa privada está entrando forte, com ideias bem claras sobre o potencial econômico de Marte. Sim, e aí já nasce uma tensão clara. Exploração científica versus exploração comercial. De um lado, cientistas querendo estudar geologia, atmosfera, procurar vida, foco no conhecimento, na preservação. Do outro, empresas focadas em tirar recurso água, minério, talvez, com menos preocupação com o impacto ambiental ou científico, e respondendo primeiro para os investidores. E como esses interesses podem bater de frente lá? Imagino briga por lugar para pousar ou por área que tenha mais recurso. De várias formas. Acesso a dados, por exemplo. Informação geológica de missão científica pode indicar onde tem minério valioso. Esse dado é público. Ou pode ser vendido, patenteado. Boa pergunta. Uso da terra. Uma mina pode destruir um lugar onde talvez tivesse fósseis de micróbio. Tem que ter parque científico intocável. Prioridade de infraestrutura. A energia e a água geradas vão primeiro para manter as pessoas vivas e para pesquisa ou vão para as operações industriais? São conflitos bem reais que podem surgir. Mas a dificuldade do lugar não forçaria todo mundo a colaborar? Como você disse antes, ninguém sobrevive sozinho lá. Com certeza forçaria algum nível de colaboração. Principalmente em emergência ou para dividir o básico para sobreviver. Seria do interesse de todo mundo garantir que o sistema de suporte à vida funcione para todos. Mas a história da humanidade, mesmo em lugares extremos como a Antártida ou em corrida por recurso aqui na Terra, mostra que a cooperação tem limite, né? Interesses comerciais, nacionais, muitas vezes passam por cima da ciência ou do bem comum. Achar que vai ser tudo harmonia em Marte talvez seja um pouco ingênuo. E ainda tem a política internacional. Marte não vai ser de um país só, ou de uma empresa só. Como administrar isso? Esse é outro nó difícil. A gente já tem vários países com programa para Marte. EUA, China, Europa, Emirados Árabes e outros querendo entrar. Imagina bases de nações diferentes, talvez com ideologias e alianças rivais operando lado a lado. Complica. Como coordenar tudo, evitar que um atrapalhe o outro, lidar com um incidente internacional? O Tratado do Espaço de 67 proíbe que um país diga Marte é meu, mas não fala como gerenciar recurso ou comércio. E a gestão das missões aqui da Terra provavelmente por comitês internacionais com interesses variados. Mais uma camada de diplomacia e possíveis impasses. Marte pode virar um novo palco para as nossas brigas terrestres. Se a gente junta tudo isso, parece que a gente está só projetando os nossos problemas daqui da Terra lá para Marte, não é? É uma ótima observação. Essa tensão ciência versus lucro, a briga por recurso, a rivalidade geopolítica, a dificuldade de cooperação internacional, parece um espelho do que a gente vive aqui, só que num palco ainda mais desafiador e onde os erros podem ser ainda mais graves. Exige um jeito novo de pensar governança, diplomacia interplanetária. E toda essa discussão sobre recursos, sobrevivência, quem chega primeiro, acaba levando para umas questões éticas bem fundas. Uma coisa que a gente ouve muito é Marte como plano B, né? Uma garantia para a humanidade. Mas até que ponto isso é real ou até desejável? Essa ideia do plano B é bem polêmica. Primeiro, pela dificuldade que a gente está falando. Mesmo com todo esforço, a gente só conseguiria levar um número minúsculo de pessoas para Marte nas próximas décadas, séculos. Não é solução para os bilhões que vivem aqui. Certo. Segundo, tem a questão moral. Será que o esforço e o dinheiro gigantescos, trilhões de dólares para fazer Marte ser minimamente habitável, não seriam melhor usados para resolver os problemas que ameaçam o nosso plano A aqui na Terra? Tipo mudança climática, perda de biodiversidade, desigualdade. Exatamente. Existe esse risco, né? De usar a promessa de Marte como desculpa para não encarar a responsabilidade aqui. A fantasia de fugir para outro planeta pode tirar a urgência de cuidar do único lar que a gente tem, que já é perfeito para nós. É um perigo real. E tem a ética da exploração em si.
A gente aprendeu, ou deveria ter aprendido com a história aqui na Terra, sobre os impactos ruins da colonização, da exploração sem limite. Qual o nosso direito de alterar um outro planeta de forma fundamental? Especialmente se existir a chance, mesmo que pequena, de ter alguma vida nativa lá. Micróbios, talvez. E a pergunta crucial: quem é essa humanidade que iria para Marte? Quem teria acesso a esse bote salva-vidas espacial? Essa talvez seja a questão ética que mais incomoda. Historicamente, o acesso ao espaço sempre foi muito restrito, muito desigual. As estatísticas mostram: a maioria esmagadora de quem foi para o espaço é homem, branco, de país rico. Embora tenha esforço recente para aumentar a diversidade, como na missão Artemis, o custo e a tecnologia ainda fazem com que só uma elite tenha acesso. Se Marte virar um refúgio, quem decide quem vai? Os mais ricos, os mais conectados, os cidadãos dos países que lideram a exploração? A gente corre o risco de criar uma divisão ainda maior na humanidade. Uma pequena fração escapa dos problemas da Terra e deixa a maioria para trás. É uma perspectiva bem preocupante mesmo. Reforça essa ideia de Marte como um espelho das nossas questões aqui na Terra, de justiça, de igualdade. Exatamente. O fascinante nisso tudo é como essa busca por Marte, esse objetivo tão futurista, obriga a gente a encarar quem a gente é, quais são os nossos valores como espécie, os desafios de construir uma sociedade justa, sustentável, cooperativa em Marte, são, no fundo, os mesmos desafios que a gente tem aqui e agora. Curioso isso. Talvez a preparação para ir a Marte seja, paradoxalmente, o melhor argumento para a gente investir mais em resolver os nossos problemas aqui na Terra primeiro. Então, resumindo tudo que a gente conversou, fica muito claro que ir para Marte é, uma empreitada de uma complexidade que a gente mal consegue imaginar. Vai muito, muito além de fazer foguete, casa pressurizada. Com certeza. É superar a barreira tecnológica e biológica extrema. É navegar por dinâmica psicológica e social que pode explodir a qualquer momento, é gerenciar interesse político e comercial que não se bicam e é enfrentar dilema ético que vai no fundo do que é ser humano. No fim das contas, a jornada para Marte talvez seja mais sobre nós mesmos do que sobre o planeta vermelho em si. Precisamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para continuar pensando. Considerando o esforço que seria monumental, os recursos que seriam vastos, as transformações radicais que a gente precisaria fazer, só para tornar Marte um lugar minimamente seguro para pouquíssimas pessoas, o que isso diz de verdade sobre o valor que é incalculável, sobre a beleza e a fragilidade do nosso próprio planeta. E sobre a urgência crítica de proteger a Terra, que já oferece tudo o que a gente precisa, antes de sonhar em buscar refúgio em mundos tão hostis e distantes.